pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Inter Júnior, o Interligando. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a série muito assistida ultimamente, The Crown. E eu tenho aqui hoje uma presença ilustre que eu queria muito chamar para fazer parte do podcast, que é a professora Débora, doutora Débora Bonte. Olá, Débora. Boa noite. Boa noite, Karine. Tudo bem por aí? Boa noite, tudo ótimo. É um prazer estar aqui hoje. A gente está ensaiando esse momento faz um tempo já, mas tivemos alguns empecilhos aí, tipo um braço quebrado, enfim. Mas muito feliz de participar desse episódio para falar de uma série que eu gosto muito. Eu geralmente falo, até dou exemplos em sala de aula, porque quando eu estou dando aula de teoria do Estado, que eu acho bem didático e a gente consegue ver algumas coisas assim de maneira bem aplicada, só o que a gente vê na teoria. E eu queria dar parabéns à Karine e ao pessoal da Inter por essa iniciativa do podcast, do Interligando. Eu acho o máximo, eu sou ouvinte de podcasts, eu não consigo arrumar uma casa sem podcast, não consigo fazer nada sem podcast. Então, quando eu já queria ter feito um projeto lá na UFMS de podcast, não deu certo porque eu vim para a UFGD. E aí na UFGD eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu fiquei muito feliz que vocês estão com essa iniciativa e parabéns. Muito honrada de participar também. Obrigada, professora. A honra é toda nossa. Desde o princípio, já queria te chamar, queria que você fosse a primeira professora a integrar aí o nosso podcast. E, inclusive, por conta da série, eu sabia que você ia se interessar pelo tema. E é uma série que está muito comentada agora, porque saiu a 4ª temporada recentemente, né, em novembro. E que fala sobre nossa querida Rainha Elizabeth II. Nossa, não, assim, né? Da Inglaterra. Mas que poderia muito bem ser chamada. O nome da série é The Crown, mas poderia muito bem ser chamada de A Grande Fofoca Real, porque, meu Deus, tem muita fofoca nessa série. Muito escândalo, muita polêmica, e o que a gente gosta, né? E também um pouco de relações internacionais, que é o que a gente estuda. Muito bom, muito bom. Inclusive, Débora, eu lembro da sua aula, você falando que adora podcast e que sempre estava quando estava arrumando a casa, você gostava de escutar, fazendo maquiagem e tudo mais. Adoro, gente. Não consigo fazer nada sem podcast. Sou dependente. É perigoso. Então, vamos lá. The Crown é uma série de drama biográfico que foi criada e escrita pelo Peter Morgan para a Netflix. Ela foi lançada em novembro de 2016 e é uma história biográfica sobre o reinado da Rainha Elizabeth II do Reino Unido. A série tem uma aprovação de 90% no Rotten Tomatoes, ou seja, a série é muito badalada, gente. E eu recomendo muito para quem não viu ainda, inclusive a gente vai encher um pouco aqui de spoilers no episódio, então corre lá se você ainda não viu, porque vale muito a pena. A primeira temporada se inicia em 1947, quando o príncipe Philip, tenente da Marinha Real, renuncia aos seus títulos reais e todas as relações externas que ele tem para se casar com a princesa Elizabeth. Nesse período também, o rei George, pai da rainha Elizabeth na época, estava sofrendo com um câncer de pulmão, e ele, sabendo que já ia morrer e tudo mais, estava muito preocupado em como ele passaria todas as informações que ele tinha que passar para a filha dele, que se tornaria a rainha. Enquanto isso, Winston Churchill é reeleito primeiro-ministro após 6 anos fora do governo. O que eu acho interessante, assim, da série The Crown é que ela se inicia... Ela tem um recorte temporal, assim, bem amplo, e a gente consegue ver várias fases da política internacional e também da política na Inglaterra ao longo da série. Como a Karina já disse, se inicia bem no contexto ali do final da Segunda Guerra, com o casamento da Rainha Elizabeth com o príncipe Philip, que, como ela já disse, teve que abrir mão de um monte de coisa, e todo o drama do rei que está quase morrendo, né? O pai da rainha é o King George, que é, para quem gosta de filme, é aquele que fez o discurso do rei, o caso do rei que fumava pra caramba,
ele tinha uma gagueira e tal, e fizeram todo um tratamento para ele conseguir fazer o discurso na guerra e tal. Então, ele morreu de câncer no pulmão. E aí ela se tornou rainha depois disso, e muito jovem, e mulher, né? Que já era diferente. Eu me lembro, assim, nas primeiras temporadas, na primeira e na segunda, dela se queixando muito de que a educação que ela recebeu era de aprender a sentar na mesa, de aprender a se vestir, mas que quando se encontrava com outros chefes de Estado, ela se sentia muito envergonhada porque ela não teve uma formação forte de geopolítica, de política internacional ou de assuntos exteriores, e ela se sentia meio deslocada por isso, né? Como se não fosse natural uma mulher aprender essas coisas, mesmo ela estando na linha sucessória. Muito porque também nem era para Elizabeth estar na linha sucessória, né? Tudo isso aconteceu por conta da abdicação do rei Edward, que era irmão do pai da Elizabeth, que teve que abdicar do trono por se casar com uma mulher que já havia sido casada, né, que era uma mulher divorciada, e por conta da coroa ter essa igreja e tudo mais, era impossível na época. Era impossível não era impossível eles se casarem, mas era impossível ela se tornar rainha junto com ele, assim. E ele abdicou o trono por conta dela. Então ele ficou conhecido como o rei que abdicou o trono por conta do amor e tudo mais. Então isso trazia um peso muito grande para Elizabeth, que é isso que mostra na série, né? Porque ela queria constituir família, ela já tinha 2 filhos, inclusive, o Charles e a Anne. Quando o pai dela morreu, inclusive a morte do pai dela, ela estava numa viagem para a África, se eu não me engano, Quênia, e ela ficou sabendo lá, tipo, a bomba estourou. Se na época tivesse Twitter, o pessoal tava tipo, meu, vocês não sabem quem morreu, e outra, a Elizabeth nem tá sabendo, porque ela tá lá no Quênia. Então, assim, estourou a bomba e ela não estava sabendo, ela ficou sabendo horas depois, ouviu pelo rádio e tudo mais. Então, ela sempre pelo menos o que passa na série é que ela sempre se queixava que nem era para ela estar ali, porque ela queria viver uma vida normal junto com o marido dela e com seus 2 filhos na época. Sim, e, enfim, ela realmente não foi criada com esse, apesar de estar na linha sucessória, eu acho que ela não foi criada com essa perspectiva, além da questão do gênero, né? E essa questão do rei lá, que esqueci o nome dele, que renunciou, porque é muito nome, gente, nessa série aí. Muitos títulos. O Edward. O King Edward, ele mostra muito bem a complexidade das relações Estado e Igreja na Inglaterra, né? Que a Inglaterra é um Estado confessional, quer dizer que tem uma religião oficial, não é um Estado laico, como é o Brasil, por exemplo. Não quer dizer que ele seja intolerante em termos religiosos, outras religiões são permitidas, mas o Estado tem uma religião oficial. Então, essa questão moral é muito grande, né? E isso circunda a coroa, assim, de maneira muito, muito paranoica. Todo mundo sai no jornal o tempo inteiro por causa de casos, traições, e é um grande tabu e uma grande hipocrisia também, que não pode separar, mas tem que manter a instituição casamento, assim, inviolável, né? A rainha mesmo sofreu com um monte de traição e não se divorciou. Aí na 4ª temporada, spoiler, tem toda a questão do príncipe Charles com a princesa Diana, daquele casamento de fachada horroroso, que ninguém era feliz e que todos traíam a todos, em nome de uma instituição familiar que seria a base da coroa, né? Se desfaz a família, qual é o sentido de ter uma hereditariedade, um poder de Estado que passa de pai para filho, de mãe para filho? Então, não faz sentido. Então, isso é bem triste, assim, de ver que as pessoas ficam, além de ser uma coisa muito antiquada, as pessoas extremamente infelizes por causa daquela tradição toda. E falando em antiquado, principalmente nas primeiras temporadas, que a gente vê ali o início do casamento da Elizabeth com o Philip, a gente sabe que ele teve que abrir mão de muitas coisas para se casar com ela, sabendo que ela seria a futura rainha quando o pai dela morresse. E ele fez, na época, quando eles se casaram, o Churchill subiu no parlamento, né? Ele era o primeiro-ministro. E o Philip queria muito continuar, assim, com o nome dele, né? Porque a gente sabe que o nome que tem que continuar, tipo, já está há muitos anos, é Windsor, né? Que é o nome da família real. E ele queria
continuar com o nome Mountbatten, que é o nome da família dele. Ele queria continuar com o nome, queria continuar na casa que eles tinham quando eles se casaram, antes dela virar a rainha e tudo mais, que era a Clarence House, em vez de se mudar para o Palácio de Buckingham. Então, tipo, o Philip fez várias... Olha, ele encheu o saco demais, assim, do parlamento e da Elizabeth também, com muitas coisas, assim. Então, a gente vê um machismo terrível dele, porque ele, apesar do pai dela ter falado, isso é uma coisa que a gente vê no primeiro episódio, o rei George, pai da Elizabeth, ele auxilia o Philip a cuidar da Elizabeth, e não cuidar da rainha, mas sim da pessoa, porque sabia que ela ia passar por muita coisa tendo esse título que ela tem. E ela precisaria de uma pessoa para, ali, se ela precisasse chorar, para, sei lá, ela precisaria mesmo ter um marido e não um cara chato, como ele aparenta ser nas primeiras temporadas. Sim, e assim, ele tinha muita dificuldade de aceitar, assim, o poder dela, que é ser chefe de um estado e chefe de uma religião de extrema importância, mas, assim, uma dificuldade de aceitá-la como chefe da família, entre aspas, né? Como a família fosse um ambiente dele, patriarcal, e, assim, dava para ver muita inveja, né? Porque a mulher, a esposa de um rei se torna rainha, mas o esposo de uma rainha não se torna rei, tem toda a questão dos títulos também. Então, mostra aí toda essa questão antiquada em relação à família, em relação à religião, em relação à própria monarquia, né? Muito antiquada. Inclusive, essa pergunta do porquê ele não é rei foi feito pelo presidente Kennedy. E eu fui pesquisar, porque essa era uma dúvida que eu tinha também há muito tempo atrás. Até esses dias, na verdade, não vou mentir, não. Por que ele não é rei? Porque a gente sabe o tanto que é machista a coroa britânica. Então, eu fui pesquisar, e segundo as leis britânicas, apenas monarcas homens concedem o título para as esposas, tornando-as rainhas. Entretanto, quando se trata de monarcas mulheres, como é o caso da Elizabeth, a lei muda, porque a princesa que assumiu o trono e se tornar rainha não passará o título de rei consorte para o marido. Foi uma forma encontrada de evitar que a linhagem real não passe para a família do homem, ou seja, para não o que ele queria fazer, que era passar o nome dele para a família real, o Mountbatten, e não, tinha que continuar o Windsor, por isso que ele não se torna rei. Exatamente, porque senão muda, né, a família da monarquia nessa ideia de patriarcalismo, né, de que é o homem é quem dá origem à família, ao Estado e às tradições. Então é isso mesmo. Sim. E o Felipe não parou por aí, até nos preparativos da coroação da Elizabeth, ele meteu o bedelho. Tanto que ela foi a primeira rainha a ter a coroação gravada, né? Passou na televisão. Acho que não tudo, mas, assim, ele encheu o saco do parlamento também. Olha, muita gente reclamou, falando, mas que absurdo, que isso? A gente é uma monarquia, a gente não é o programa da Xuxa, não vai passar na televisão, mas ele bateu a tecla, porque ele dizia que ela era uma rainha jovem, né? Uma das mais jovens que já existiu, sei lá, e que precisava estar acompanhando as modernidades e tal. Então, ele fez parte do comitê da coroação dela, e, inclusive, a Elizabeth foi coroada com 27 anos. Uma menina. Com 27 anos, você estava fazendo o quê, Débora? Estava dando aula para você. É verdade. Perfeita. Estava dando aula para você, foi há 3 anos atrás. Mas lembrando essa coisa, né, da exposição da coroa. Gente, a coroa depende disso para sobreviver. Sabe? Sem exposição ou sem o carisma que ela gera, sem o encanto, sabe? Sem a fábula do conto de fadas, sem todo o mistério ali das tradições, sem toda a formalidade do não sei o que, a coroa deixa de existir, porque ela já não tem muita razão legítima para se sustentar no mundo contemporâneo, assim, né? A gente está falando de um mundo diverso, democrático, plural, que ao mesmo tempo tem uma instituição que é medieval. Assim. Então, se ela não tiver esse carisma e esse ar de conto de fadas, de ser tudo, as aparências perfeitas, tudo muito perfeito, ela deixa de se justificar, né, a existência.
E isso a gente vê também na questão do próprio Charles e da Diana. O casamento também foi gravado, uma super exposição ali do relacionamento dos dois, do noivado, de encontrou a princesa perfeita, de toda uma construção do conto de fadas, né? Sim, sim. E lembrando também, igual você falou, que deve ser mostrado o que está acontecendo, deve ser aberto ao público, né? Essa vida deles, mostrar como é essa fábula e tudo mais. Em um dos episódios, a Elizabeth até foi aconselhada a trazer o público de fora para dentro do palácio, como eles fazem agora essas visitas que tem, que antigamente não tinha. Porque eles deveriam mostrar tudo aquilo, o quanto a monarquia era bacana, legal, olha aqui como a gente é melhor do que todo mundo. Porque na época estava tendo muitos países estavam se tornando repúblicas, né? Países que eram colônias da Inglaterra estavam se tornando repúblicas, e para que menos países colônias da Inglaterra se tornassem repúblicas, eles deveriam mostrar o encanto que era a monarquia. Tipo, que bonito, que legal, gente. Não queiram ser independentes, né? Buscar a independência, porque é tão legal ser da monarquia da Inglaterra, do Reino Unido. E isso é muito interessante, porque depois da Segunda Guerra, né, a partir dos anos 50, principalmente, é o processo das descolonizações, das guerras de independência na África e na Ásia, e o Império Britânico se desmantela, né, depois da Segunda Guerra. É uma época que já não cabe mais a ideia de colônia. Mas aí tem toda uma questão de perpetuar o poder, pelo menos simbólico, do Reino Unido, da Inglaterra, enfim, sobre as ex-colônias. E uma das saídas que o King George, pai da rainha, fez foi a criação da Commonwealth, que é uma organização internacional composta majoritariamente por ex-colônias do Império Britânico. Não somente, tem o caso de Moçambique, que não era colônia de Portugal, mas majoritariamente de ex-colônias. Então, a Canadá faz parte, Austrália, enfim. E alguns desses países ainda reconhecem a rainha como chefe de Estado, não chefe de governo. Então, a rainha tem um poder simbólico que nada manda, nada tem a ver com a política daqueles países, mas eles são ainda monarquia, né? Monarquias parlamentaristas. E aí todas aquelas viagens que a rainha faz, que o príncipe Charles faz, que até a princesa Diana fez, tem toda a questão simbólica de manter ali a lealdade desses países à coroa. Isso na temporada 4, que eu amei, estou dando vários spoilers o tempo inteiro, aparece bastante, assim, do soft power, né? Como se fosse aí num conceito de relações internacionais. Sim, inclusive tem um episódio muito bacana da ida da Diana com o Charles para a Austrália, né? E aí mostra um cara lá, eu não sei qual que é o título dele, desculpa, gente, eu esqueci, mas dele querendo se tornar, acho que, presidente da Austrália e tudo mais. Na época a Austrália tinha... Era o primeiro-ministro. Isso, o primeiro-ministro, desculpa, pessoal. Ainda é a mesma coisa. Queria tornar a Austrália independente do Reino Unido, e vendo, porque se vocês verem, vocês vão assistir um episódio, vocês vão ver que eles estão tendo muito conflito pessoal, né, o Charles e a Diana, e no começo tá aquela coisa assim, não tá muito legal esse conto de fadas, tá desmoronando, só que aí do nada a Diana dá uma de Jack Kennedy e transforma. O pessoal ama ela lá na Austrália e todo mundo quer ser princesa, todo mundo gosta da monarquia. Então, tipo, o sonho desse primeiro-ministro de tornar a Austrália independente do Reino Unido acaba ali. Então, é isso que a gente estava falando, da importância entre aspas, né, gente? Da importância do Reino Unido querer mostrar que a monarquia é perfeita. Porque senão também já tinha acabado lá faz tempo. Sim. E isso é muito interessante. Esse episódio, assim, ele mostra muita coisa, porque o príncipe Charles, eu estava até conversando isso com a Nassif antes de começar, ele não é uma pessoa necessariamente carismática, né, gente? Ninguém quer ser amigo do príncipe Charles, ninguém quer... É um cara, assim, meio esquisitão, a mãe dele não morre para ele ser rei e tal. E lá na Austrália, o sucesso da viagem foi atribuído justamente ao carisma da Diana.
E a Lady Di, ela é muito carismática, né? Ela tem, até hoje, ela é um símbolo, assim, ela é tratada com muita admiração. E eu acho que ela tem essa coisa de não ser moldada naquelas normas engessadas da realeza. Essa 4ª temporada mostra também dela que ela não sabia exatamente a quem se curvar, qual era a ordem de usar os talheres e parará. Então ela tinha essa proximidade com as pessoas. Nas séries aparece, ela é como nós. Até nos Estados Unidos ela fez sucesso lá, todo mundo falando, se não quiserem, mande a Lady Di para cá. Então ela ainda hoje é um símbolo, mas assim, um símbolo completamente deslocado ali da família real, né? Quem vê a série percebe que ela teve muitos problemas de convivência ali no seu casamento e de todas as tradições e da frieza, né? Que rege ali aquelas interações. E vamos ser sinceros que toda a frieza que ela recebe é muita inveja, né? Isso sim. Tanto da Elizabeth, que nunca teve aquilo. Assim, ela foi muito amada no começo e tudo mais, mas acho não, com certeza. Quando a Diana surgiu, foi assim uma explosão. O pessoal amava ela demais. Foi como se fossem os Beatles, assim. E a Elizabeth nunca teve aquilo, né? Ela sempre foi. Na verdade, ela sempre disseram para ela que ela deveria ser daquela forma fria, mostrar compostura e tudo mais, porque ela é a chefe. E também essa relação com a Lady Di é muito triste, assim, porque as pessoas são muito infelizes, né? Não só ela, como a princesa Margaret. Enfim, as aparências pesam muito sobre os relacionamentos pessoais, né? Então, pessoas não podem se casar com quem elas amam, aí os casamentos são infelizes, e isso vira uma bola de neve que vai arruinando a vida de todo mundo, assim. Sim, e mostra. Eu gostei muito na 4ª temporada. A gente tá falando muito da 4ª temporada, mas é porque tava incrível, gente. Sério, vocês têm muito que assistir. Eu acho que é a melhor. Mas é que mostra a Margaret tendo muita compaixão do Charles, porque a 4ª temporada mostra que ele realmente não gostava da Diana, que ele sempre foi apaixonado pela atual mulher dele, que é a Camilla Parker Bowles. Sempre foi o grande amor da vida dele, só que nunca deixaram ele se casar com ela porque ela era plebeia, né? A verdade era essa. E até, isso é uma coisa que mostra na série, gente, não sabemos se é fato ou se é ficção só, apenas. Mas mostra na série que a própria família dele arranja um casamento para ela, para que realmente ele não possa se casar com ela, porque aí ela seria divorciada e tudo mais. O que hoje já nem adianta mais, porque ele já é casado com ela. Mas enfim, mostra muita compaixão da Margaret, porque aconteceu a mesma coisa com ela na década de 50, que ela se envolveu também com um oficial da Força Aérea, que era divorciado, 16 anos mais velho que ela, só que ela estava assim numa paixão avassaladora e ela pedia desesperadamente para Elizabeth, né, na época já era rainha, para se casar com ele, porque ela queria demais. E o que aconteceu que foi que mostra na série que a Elizabeth até tenta resolver esse problema para a irmã dela, mas acaba que o parlamento também não concorda, a família não concorda, então acaba que ela não se casa, ela acaba se casando com outro cara depois, anos mais tarde, um tal de Tony, e esse cara, assim, tinha um estilo de vida, assim, se eles não queriam que ela se casasse com um outro, esse cara tinha um estilo de vida, assim, que a monarquia abomina. Era fotógrafo, gostava de festa, de balada, pegar várias mulheres, inclusive durante o casamento ele traiu muito ela, mulheres e homens também, e assim, nada das tradições da monarquia, né? E a Margaret viveu muito infeliz com ele e tudo mais. E aí, o que eu estava dizendo da questão da compaixão pelo Charles, é que eles têm uma conversa assim, e ela fala quantos erros mais a monarquia vai cometer, até ver que eles estão machucando as pessoas que se amam, né? Porque eles nunca deixam ninguém que se ama ficar junto de verdade, sempre fazem esses casamentos arranjados e aí nada dá certo, tipo, a bomba explode e é escândalo por tudo quanto é lado. Então vamos comentar a respeito sobre a dinâmica do parlamentarismo, né, no Reino Unido, porque na série nós temos aí 2 primeiros ministros super importantes e um é uma mulher. Vamos falar um pouquinho sobre o Winston Churchill, Débora? Vamos. Gente, eu acho que o mais legal da série é justamente ver a dinâmica do parlamentarismo britânico, porque
né, existe a figura do chefe de governo, que é a figura do primeiro-ministro, que sai ali do parlamento, do partido com mais cadeiras, ou a coalizão com mais cadeiras do parlamento, e tem a rainha, né, que é a chefe de Estado, tem reuniões semanais com os primeiros ministros, mas que não se posiciona politicamente. Então, eles vão lá, contam as coisas, e ela é quase que toda terça-feira, ela é quase que uma terapeuta dos primeiros ministros, assim, eles vão lá e até brincar, essa cadeira aqui já foi divã e tal, ela conversa, dá uma aconselhada, assim, mas que não tem uma visão política muito, muito forte. Então, os dois aí com maior destaque são justamente o Churchill, né, talvez o mais relevante dos primeiros, é um símbolo aí do parlamentarismo britânico, e a Margaret Thatcher, que é mais recente, aparece na 4ª temporada. O Churchill, a gente vê, assim, o quanto ele é forte no parlamento, né, assim, a habilidade de negociar, tem a questão do nevoeiro, né, que, se não me engano, foi de 52, foi uma crise que, enfim, de poluição, que virou uma grande fumaça, várias pessoas morreram, e mostra que isso quase destruiu o governo do Churchill e dá um medinho também na rainha, né? Porque a rainha tá lá sempre com medo de ser destituída por alguém. E no caso da Margaret Thatcher, que é na 4ª temporada, é muito interessante, porque a rainha até fala assim, é a primeira vez que teremos 2 mulheres aqui nessa conversa, uma como chefe de Estado e outra como chefe de governo. E a própria Margaret Thatcher fala que não acha isso muito bacana, não, que as mulheres são fracas, as mulheres são inábeis ao poder. Uma história que até assustou a rainha, assim, sabe? Na série, a rainha fica assim, meu Deus, ela está falando isso e ela sendo mulher. E a rainha ficou assim, você fica até com dó da rainha da Inglaterra, como diz Karine, que não tem nem motivo para ter dó, mas a gente até se compadece. Mas, enfim, essa 4ª temporada ilustra muito bem o neoliberalismo e a Thatcher como grande expoente, como grande símbolo aí desse fenômeno, das reformas de corte de gastos públicos, né, de cima para baixo, sem o devido diálogo com a sociedade, sem o devido tempo, né, uma política de austeridade, assim, muito severa, que desagradava até parte do próprio Partido Conservador, da Margaret Thatcher. Tem também a questão da Guerra das Malvinas, que a Thatcher foi bem mão de ferro aí para lidar com a questão, e que ganhou muita popularidade depois disso também. E também dá para ver o final do governo dela, que tem a ver com a entrada do Reino Unido na União Europeia, que não era União Europeia ainda, era, enfim, a Comunidade Europeia. E mostra que isso já era um sinal de enfraquecimento da Thatcher, e dá para ver legal, assim, como um governo, um primeiro-ministro pode deixar de ser primeiro-ministro se ele perde apoio da sua própria base ali no parlamento. Então, é bacanérrimo. Sim, porque o resto do parlamento era conservador, né? E ela já estava uma pegada aí de neoliberalismo, e o pessoal já estava, opa! Tava meio assustado e tudo mais. Mas antes a gente comentou a respeito da frieza da Thatcher, porque eu vi um comentário, assim, isso não é meu, eu tinha visto na internet, que a frieza da Thatcher fazia com que a Rainha Elizabeth parecesse assim um doce, né? E realmente, quem assistir é completamente diferente. Você torce para que a Elizabeth, sei lá, você torce para Elizabeth, que é uma coisa que a gente não faz. Golpe. Assim, tira essa mulher. Por mais absurdo que seja, assim, que ela é realmente muito antipática. Outro ponto interessante, aí, principalmente para os alunos de RI, são as negociações da Commonwealth ali no contexto do apartheid na África do Sul, e de toda a negociação que foi feita, e a Thatcher era um ponto de veto para eles fazerem uma declaração conjunta impondo sanções ao regime racista e de segregação da África do Sul. A Thatcher tinha uma simpatia ali pelos racistas da África do Sul, criticava o Mandela. Inclusive, a rainha era contra. Sim, então, assim, a rainha era contra ela. Sim, teve um embate muito grande de Thatcher e rainha aí em matéria de política exterior, ainda que de maneira velada, porque a rainha não podia colocar suas posições, né, políticas,
mas teve toda uma articulação diplomática para fazer um documento que a Thatcher assinasse, porque ela não concordava com os termos. Então, para quem gosta aí de simulação, de modelagem, tem todo um debate aí de como fazer um documento, dos termos a serem usados, do processo decisório. Então, é um episódio bem bacana e mostra como a Thatcher foi difícil de ser dobrada ali naquela negociação. Nossa, esse episódio foi sinistro. Gente, eu pareço uma nerd falando isso, mas foi muito bom. Foi muito bom a tática delas, assim. Porque começa com um cara que trabalhava para a rainha, ele que escrevia as cartas ou algo assim, tipo, as opiniões da rainha. E ele que escrevia os termos, e aí ficava nesse vai, não vai com a Thatcher. Tipo, ele escrevia um termo lá e ela, não, esse termo não. E vai, não vai, até que ela assinou. E assim, a rainha super contra essa decisão dela, e até que deu maior polêmica, porque escreveram a rainha, pelo menos na série, gente. A rainha pediu para escrever a opinião dela e divulgar no jornal ou algo assim. E até hoje ela diz que ela não fez isso, mas que rolou, né? Sim. Que a opinião dela, no caso, contra a Tati. Tipo, nunca houve, na verdade, acho que é antiético fazer uma coisa dessa. Você ser contra a rainha ser contra o primeiro-ministro, ou no caso, a primeira-ministra, que era a Tati. Sim, né? não pode fazer isso, né? É como se fosse a coroa interferindo nos assuntos políticos. Tipo, a coroa só existe porque ela não pode interferir politicamente. Se pudesse, ela não existiria. Então, foi realmente um caso paradigmático aí. Sim, exatamente. E interessante a gente falar da Thatcher é que ela é conhecida por muitos como um símbolo feminista, né? Da onde que surgiu isso, Débora? A Thatcher chama as mulheres de fracas. Inclusive, ela falou que ela tinha o filho preferido dela, ela tinha um casal, e o filho preferido dela era, adivinha, um homem, porque as mulheres são fracas, elas não sabem fazer nada e tudo mais. Inclusive, a mãe dela era fraca, ela chamava a mãe dela de fraca e o pai dela de fortão. Pois é uma loucura isso. Eu acho assim, quem acha a Thatcher feminista reduz feminismo a ser mulher, assim, né? Ela ganhou destaque por ser uma mulher como primeira-ministra do segundo país do mundo naquele contexto, enfim, o segundo ou primeiro ou terceiro, mas enfim, de uma potência ou de uma ex-potência. Então, ela chamou atenção por isso, mas as políticas dela, a postura dela, as falas dela não tem um embasamento feminista, não tem um embasamento, não tem um objetivo de acabar com a desigualdade entre homens e mulheres, pelo contrário, né? Então, as suas políticas de austeridade, com certeza, pioraram a vida de muitas mulheres. Então, assim, ela não é um ícone feminista. Mas, assim, apesar disso tudo, ela, estando no cargo, ela sofreu injúrias e xingamentos que só por ser mulher, como acontece com qualquer governante de esquerda ou de direita, né? A Dilma sofreu xingamentos por ser mulher. A aquela Joyce Hasselman, que era bolsonarista, né? Que brigou com o Bolsonaro e tal. Ela é ofendida também por ser mulher, da mesma forma que a Thatcher teve ofensas de gênero. Mas isso não quer dizer que ela tenha sido feminista, de maneira nenhuma. Sim. Até um pouco antes a gente estava comentando, eu e a Débora, e eu falei que eu meio que entendo essa questão de achar, para quem não conhece, não sabe ao certo quem é a Margaret Thatcher e o que ela fez de errado ou de bom. Porque, ministra, uau, né? Eu acho que, tipo, eu nos meus 13 anos, sem ler um artigo na internet ou algo assim, eu deveria ter falado, uau, legal, Margaret Thatcher, feminista. Feminista não, mas uma mulher no topo, no parlamento. Então, eu entendo que surge talvez dessa forma, mas tem pessoas que curtem as coisas que ela faz, talvez, eu acho, né? Sim. Ela é um expoente do neoliberalismo, né? Quem gosta dessa filosofia tem ela como um ícone. Mas o que a gente tem que pensar é que, assim, a gente vive num mundo em que é tão escasso ver mulheres em situação de poder, e pensa aí nos anos 70, sabe? É tão raro ver mulheres em situação de poder, e quando você vê uma, você acha que ela é um ícone, entendeu? Para a menina que nunca tinha visto, poxa, isso é revolucionário, né? Em alguma medida, assim, aparentemente, né? Então a gente vive num mundo
é tão escasso de representações femininas em espaços de poder que o só ser mulher já significa alguma coisa, assim, né? De fato significa, mas aí dizer que é um ícone do feminismo aí já é ir muito longe. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio, nosso segundo episódio do Interligando. Quero agradecer mais uma vez a participação da Débora. Muito obrigada, Débora. Eu sou suspeita para falar porque eu te adoro. Você é uma das melhores professoras que eu já pude ter o privilégio de ter aula. Então, doutora Débora, muito obrigada. E esse vai ser o primeiro, mas não vai ser o último episódio que você vai participar, hein? Eu quero mais da Débora aqui no Interligando. Então, esse foi o nosso episódio. Para quem não assistiu a série ainda, recomendamos bastante, porque é muito bacana, inclusive para quem gosta desse conteúdo sobre a monarquia e sobre relações internacionais, e também um pouco de fofoca, gente. A gente não vai negar que tem bastante escândalo. Então, é isso. Muito obrigada pela participação, Débora, e a gente se vê. Karine, muito obrigada. Foi um prazer. Desculpa, eu demorei muito a fazer essa gravação, mas é porque eu estava com o bracinho quebrado. Mas foi um prazer. Eu desejo muito sucesso para a Interi, desejo muito sucesso para o podcast. Já vou indicar, compartilhar. Já estou ansiosa para ver o resultado final. Foi um prazer estar com vocês e me convidem sempre que somos Team Podcast. Um beijo, tchau. Um beijo, tchau, gente.